Bom dia! Para quem veio pontualmente nos ouvir hoje, teremos uma live muito profunda, muito bonita, com Fátima Campos. Ela está chegando aí para a gente começar a conversa e aproveitar cada minutinho dessa curta hora que o Instagram nos oferece para fazer uma live. Então, hoje o nosso tema é o espaço das histórias na trilha da longevidade. Bom dia para quem está chegando. Bom dia. Ai, gente, esse tema é tão bonito das histórias, é tão profundo e tão infinito. Quando você descobre o potencial de contar e ouvir histórias, você vai embora, nunca mais você vai querer parar. De tão saudável que é, de tão prazeroso. Simplesmente prazeroso, no tempo do silêncio. Estamos aqui esperando Fátima Campos, que é a nossa convidada de hoje. Bom dia a todos e a todas que já estão entrando. Quem não tem história para contar, não é mesmo? Todo mundo tem história para contar. Ontem mesmo eu estava fazendo eu gravei um vídeo da minha história de vida essa semana, né? Agora que eu tô cada vez mais presente no mundo digital, toda segunda-feira eu tenho que gravar um vídeo novo, longo. Aí essa semana eu decidi gravar um vídeo sobre a minha história de vida. E aí, falando, gente do céu, que coisa interessante que é revisitar a própria história, né? Não. Que coisa forte, que coisa poderosa quando a gente para um pouquinho para poder visitar a própria história. Fátima está com a gente. Vamos. Vamos ver se a Nossa Senhora da Tecnologia nos abençoa hoje, não é? Eu já fiz minha oração. Vocês já fizeram a oração para Nossa Senhora da Tecnologia? Eu falei que eu vou escrever uma. E aí vai viralizar na internet. Porque imagina a nossa pandemia sem internet, gente. Ia ter condição? Nossa Senhora, eu acho que eu ia ficar sem ar, de verdade. Tô aguardando a Fátima. Ela tá ali no sinalzinho tentando entrar. Bom dia todo mundo. Vem, Fátima. Será que a internet dela tá fraca? Ei, Isabela. Ei, Viviane. Ela vai ter que pedir de novo o acesso. Pede de novo o acesso, Fátima. Ei, Eliana. Ei, Isabel. Ei, Eduardo. Temos aqui os convidados da Fátima, né, que conhecem a Fátima. E temos aqui os meus convidados, minhas convidadas. Então, a gente vai se apresentar para que quem não conhece uma de nós duas possa conhecer mais. A Fátima é uma mulher com uma longa experiência em psicologia clínica, em grupos, tem uma entrada muito forte com pacientes diabéticos e por aí vai. Fátima tem que tentar entrar de novo. Nara Borges! Já estivemos juntas, nós três. Eu, Nara Borges, Fátima. Saudade. É isso aí. Gente, cadê ela? Fátima. Saudades também, Nara, nem fala. Nu! Gente é bom demais, né? Eu sou suspeita, eu gosto tanto de gente que eu escolhi trabalhar com gente, né? Diretamente com pessoas, com os problemas das pessoas, com as potências das pessoas, com os desejos de transformação das pessoas. Eu respiro gente o dia inteiro, concretamente ou nos meus pensamentos, nas minhas reflexões. É uma coisa de doido. Quando a gente ama o que a gente faz isso o dia inteiro, né? Eu tenho essa sensação. E não vou querer me aposentar disso não, tá? Não vai ter aposentadoria por aqui, não.
Fátima, você tem que me pedir o acesso de novo, porque a sua internet não entrou. Você não tem que. É igual você fez ontem. Deixa eu ver se eu consigo te cutucar. Vamos ver aqui. Ó, eu te chamei. Vai lá. Agora. Aí, agora sim, deu certo. Tive que sair de novo para entrar. Ê! Tecnologia. Conseguimos! Conseguimos. Conseguimos! E eu não tô falando da Uhum. tecnologia, não. Eu tô falando que eu e você conseguimos nos encontrar para conversar, né, Fátima? Oh, que bom. Que bom! Obrigada, muito obrigada, É, viu? eu que agradeço, Cecília. Mais uma vez. Fátima sempre muito disponível, muito parceira, em vários momentos, em vários projetos. Lá na FEMIG, né, quando eu ainda era uma servidora pública, que eu implantei com a Nara Borges, que eu falei agora, dei bom dia para ela, ela está aqui, Fátima. A gente implantou juntas o Evoluir, que foi um programa de preparação para aposentadoria lá na FEMIG. E aí a Fátima foi daquelas pessoas que aceitou dar as palestras para gente todos os anos, voluntariamente, entregou um trabalho brilhante que tocou todo mundo que conheceu ela. E para quem veio a partir de um convite dela já sabe disso muito bem, mas muitas pessoas aqui não a conhecem, então eu vou apresentá-la. Fátima Campos é psicóloga clínica, mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em grupos educativos, tem uma entrada muito forte, como eu estava dizendo no início, com pacientes diabéticos. E isso é assim, a pontinha do iceberg da experiência da Fátima, porque ela é uma pessoa extremamente reflexiva, profunda, com densidade nos conteúdos dela, nos trabalhos dela. É aquilo, a Fátima respira e transpira sensibilidade e profundidade em tudo que ela faz. Então a gente tem buscas que se encontram, né, que se afinam e por isso que a gente está aqui hoje, para trocar um pouco mais e compartilhar com vocês um pouquinho desse tema do espaço das histórias na trilha da longevidade. Vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Sou Cecília Xavier, terapeuta ocupacional. Eu falei que você é mestre em psicologia social pela UFMG, Fátima? Falou? Falei? Ah, então Falou. tá. Eu sou mestre em ciências da reabilitação pelo UFMG, fiz umas especializações aí em saúde mental e sou empreendedora social e eu atualmente estou produzindo conteúdos digitais com a intenção de que o que a gente tem para contribuir alcance um número maior de pessoas. Vou parar de falar, vou dar o gancho já para passar a palavra para a Fátima, que é a nossa convidada de hoje. Outro dia eu fiz um vídeo que eu falei sobre a ressignificação das atividades, que foi o vídeo que eu estava até com um pijaminha de plush, com um cachorrinho, e aí eu falei da minha reflexão que eu tinha tido naquele momento que eu estava fazendo meu filho dormir, e aí eu tenho que cantar as músicas todas as noites para que ele durma. Só que naquele dia eu consegui sentir algo diferente com o meu canto para o meu filho, e aquela atividade se tornou algo para mim também, e não simplesmente uma atividade obrigatória e cansativa que eu tinha que cumprir. E a Fátima assistiu esse vídeo lá e desdobrou esse vídeo numa reflexão muito bonita que ela compartilhou comigo por e-mail, e que é exatamente o primeiro gancho para a nossa conversa de hoje. Então, com você, Fátima, vai lá. Obrigada. Pois é, obrigada, Cecília, pela oportunidade, por compartilhar um pouco dessas histórias. E realmente é um gancho. Nós, como bons mineiros, adoramos passear de trem. E a Cecília veio naquele vídeo com o trenzinho caipira. Então eu imaginei que as nossas histórias é como se a gente estivesse na janela de um trem e fossem passando as nossas histórias. Ali a gente parado e as coisas vão passando e passando numa rapidez e a gente vê onde a gente pode se encontrar. E ao mesmo tempo, esse encontro, né, que você teve com seu filho foi o tempo também de pausa. E esse tempo de pausa faz com que a gente retome para a gente a história do que é significativo, e isso eu sei que é importante para você, e como que a gente se liga
e passa a se escutar. Então, acho que a importância da história aqui, né, que a gente está falando das histórias na trilha da longevidade, é esse aprendizado da gente se escutar, parar, ouvir, reparar. Parece que numa viagem de trem, não estou falando dos trens que tem aquela velocidade comprida na Europa, estou falando dos trens mineiros, Nossa aquele que Maria tantas. Fumaça, né? Nossa Maria Fumaça, lá em São João del Rei, né? Tantas vezes eu fiz esse trajeto saindo de Itabira, indo rumo a Teoflotone, que é a minha origem, né? E dali a gente tem o tempo onde a gente para um pouquinho. Porque hoje, né, a gente conversa muito sobre isso, tudo puxa para aceleração. E a gente perde um pouquinho a disposição para se escutar, para escutar de uma maneira inteira. E aí eu tenho um privilégio na minha história, porque eu lembro do meu avô, que era pescador, e o meu avô tecia redes. Ele usava o navete, e eu lá, pequenininha, do lado dele, ficava é, espiando, né, mineiramente, um avô baiano tecendo uma rede. Então, nessa tessitura, ele ia contando as histórias, ele falava do mar e tal. E aí eu busco comigo essas imagens, porque eu sei que a importância disso para mim, que mais tarde eu me vi fazendo crochê. Ninguém me ensinou. Como é que eu aprendi isso? E depois, mais tarde, hoje, até depois de ter esse contato com a Cecília, a gente vai sabendo, nossas histórias ligam fios. A gente Uhum. liga fio. Qual que é a importância que a gente tem, né? Uma criança com o avô e ligando fio. E ali eu tecia bolsa, eu tecia barrado, isso tudo é como se eu estivesse trazendo para perto de mim o meu avô. E aí aquilo para mim Uhum. é extremamente prazeroso. O fazer é reinventado e vem para a gente dessa maneira bem prazerosa, né? E como que você falou uma coisa interessante, que o crochê, né? Não precisa ser exatamente a mesma atividade para que o núcleo ocupacional daquilo seja reproduzido, né? Então, assim, o núcleo da sua experiência com o seu avô na rede de pescaria estava presente no seu contato com o crochê. Então, assim, Isso. a gente não precisa fazer a mesma coisa para acionar o disco rígido da atividade, Não. entendeu? A gente tem várias possibilidades de tocar aquilo que é o mais precioso para a gente das nossas histórias ocupacionais, fazendo coisas diferentes, né? Mas gerando o máximo de saúde naquilo. Com pessoas que se aposentam, isso é muito legal de pensar, e eu já vi isso em algumas pessoas que conseguiram isso sozinhas, assim, de perderem o trabalho que elas amavam fazer, que era o eixo de significado na vida delas, mas Aham. depois elas conseguiram reproduzir o significado em outra atividade com o mesmo núcleo ocupacional, entendeu? E foi aí, Cecília, que eu fui observando no meu trabalho, né? Que eu não mencionei, eu sou também enfermeira, tenho uma bagagem enorme na enfermagem que me levou à psicologia. E Isso. fazendo grupos. Eu atendia lá diabéticos, a princípio numa função técnica, né, de uma orientação técnica, e aí foi que eu comecei a perceber das histórias. Eu tenho uma história muito bonita, tinha uma menina no grupo, e ela era do interior, e ela não abria a boca para falar nada. E aí a Uhum. gente foi fazer, nessa época, foi até um trabalho junto com a Adriane, que é outra terapeuta ocupacional, então meu amor pela terapia ocupacional é Isso. bem antigo na minha vida, né? O quanto eu Aham. aprendo com a Kátia, minha cunhada. E aí essa Que foi menina quem nos estava lá, apresentou, né? quem nos apresentou. Aí eu fui fazer, a gente foi fazer um trabalho proposto, era com papel machê. E cada um foi fazendo Aham. as histórias, né? Então, dessas histórias que a gente, cada um foi compondo alguma coisa, essa menina que nunca tinha falado fez um Hum. chapéu e uma carinha de um boneco. Aí, ao contar pela primeira vez, escutamos a voz dela, Marilene, né? Marilene, mas o que que você fez aí? Ela falou, eu fiz um espantalho. Aí ela Hum. começa a dizer do espantalho que tinha na fazenda e que na fazenda, na época, né,
tinha que ficar no milharal e tal. E depois disso ela começou a falar e começou a falar da escola, da vontade de estudar, uma pessoa que nunca tinha falado. Aí alguém do grupo falou assim, uai, então você escondeu a sua voz, né? Você escondeu a sua história. E a partir dali, essa menina foi estudar. E fez o quarto ano, e fez até a oitava série. E ela veio para mim com a história de muitas internações. Não internou mais, ela se ligou através de Uhum. uma história que ela traz da fazenda Entendi. e adquiriu. Então, essas coisas que nos são significativas nos liga, nos confere identidade. A Ecleia Bosi trabalha muito com isso quando ela fala Uhum. da que tem os objetos que são biográficos e os Uhum. objetos que são vazios, que eles não trazem uma Uhum. história. Então, aquilo Ótimo. que é biográfico nos confere identidade. E isso é muito importante na recuperação das histórias. Como você falou no início, não precisa ser uma agulha de crochê, mas aquela experiência da tessitura né, de uma Isso. rede me leva hoje a tecer outras coisas, inclusive tecer Isso. histórias. Então, tem uma Exato. metáfora presente que a Ecleia traduz para a gente, né? Que te acompanha, É, né, Fátima, assim, nesse e seu que exemplo acompanha. do seu avô. Mas que você Outra. precisou revisitar. É isso que eu queria já deixar para as pessoas que estão nos Sim. ouvindo, Uhum. né? Para a gente sempre provocar as pessoas a levarem para a vida delas, um pouquinho do que a gente está falando e que você já faz com tanta maestria e eu fico aqui ainda de aprendiz mirim sua, tentando te acompanhar nisso aí. Gente, a gente tem que fazer o tempo do silêncio para revisitar as nossas histórias e encontrar esses tesouros e trazer eles para o nosso presente, dando um novo significado para a nossa vida. Aí funciona bem, né, Fátima? Isso, aí vem aquela história. Cada história guarda um ponto. E o que pode ser um ponto? O que pode ser um ponto para mim, para você, para as pessoas? É um ponto. E que às vezes a gente não é mágico, claro que não é mágico, muitas vezes precisa Uhum. ser acompanhado, né? A Cecília faz É. isso muito bem, eu faço de uma outra maneira, e é este acompanhamento que nos faz pegar esse fio que está solto, esse ponto que está solto, para que a gente possa compor a história da gente e recompor a identidade. Porque quando a gente fala, né, numa Uhum. aposentadoria, a gente está falando de cortes. É um corte brutal na vida. E esse Isso. corte, ele precisa. Como é que eu retomo a mim mesma? Como é que eu me recupero? Aí, Uhum. revisitando as histórias, que não é uma tarefa que a gente consegue fazer sozinho, porque não se dá de uma maneira mágica, né? Ele precisa de um trabalho, precisa de uma construção, de uma reconstrução para que eu consiga revisitar esse espaço das minhas histórias, que nem eu sei que eles estão lá, Uhum. né? Eu acompanhei você em várias abordagens de vídeo e vi também, né, acompanhando o grupo que você tem, como que é interessante, como que as pessoas passaram a voltar para a cozinha, É, a fazer o pão, né? A Nara mesmo tem a história do pão que ela fez, que era da avó, se não me engano. verdade. E Isso assim, mesmo. você pega a receita e você refaz, e você se reconstrói até nesse tempo que a gente está de uma pausa grande dos encontros. Sim. Então, são situações que a gente precisa de parar, e é importante saber o quanto esse ponto na nossa história nos reconstitui, como que ele nos refaz. Isso. Eu estou aqui te escutando e pensando, né, nesse paralelo entre fazer uma retrospectiva da nossa história de vida e de alguns pontos dessa história com um acompanhamento profissional. Isso a gente tem um determinado alcance, né? E Uhum. tem uma atmosfera que circula esse trabalho acompanhado. Mas como que você vê a possibilidade da pessoa fazer essa troca com os outros que moram com ela hoje, durante a pandemia, por exemplo, com as pessoas que estão na mesma casa, como possibilidade de atividade
saudável, significativa e que vai trazer resgates interessantes para ela, entendeu? Sem a participação de um profissional. Como é que você vê isso? Ou até já avançando um pouco mais, porque o nosso tempo sempre passa muito rápido. Eu contando a minha história de vida para mim mesma, na minha solidão Aham. reflexiva, Abrindo o sem um armário. profissional. Abrindo o armário. Eu estou brincando, abrir o armário. Abre o armário da cozinha. Revise quais são os objetos que você tem ali. Troca ideia, refaz. Vamos para a cozinha, vamos cozinhar. É muito interessante, porque eu lendo uma vez um trabalho que foi feito pela Sônia Haddad, né, junto com outros dois poetas, Uhum. Palavra Limada, compor uma história, eram três poetas, né, não vou recordar o Ah, nome dos outros dois, e aí eu utilizei para fazer o trabalho. Eu peguei uma frase de cada parte do poema e trabalhei com um grupo de idosos, né? E eu estou falando de abrir o armário que me lembrou da cozinha, né? Aí tem um poema, uma frase dela que é: apesar da doce fragrância vindo da cozinha, recuou os passos e parou no tempo. E as pessoas completaram. Eu tenho uma fala aqui que foi o seguinte: e parou no tempo as lembranças da velha cozinha, como se não quisessem ir embora. E dentro dos aromas da minha mente, construo outros cheiros na minha vida. Cozinha cheia de amor, cozinha cheia de afeto, e vi as relíquias também que inventei para mim. Então, a cozinha, a hora que a gente vai para a cozinha, uma avó com uma filha, com um neto, e pega as panelas e vão misturar os temperos, isso a gente tem feito muito nesse dia a dia. Isso você pode fazer neste momento, é fácil, está ali às suas mãos. Pegar um objeto, né? Como eu tenho meus avós no mar, vou te mostrar conchinhas. Essas que lindo. conchinhas, elas têm várias conchinhas durante várias épocas da minha vida em casa. Então, toda vez que eu pego, isso me vem uma história, me vem uma memória. Então, a Kátia, por exemplo, tem um relógio que ela escolheu levar para casa. Então, esse é Uhum. um objeto que contém uma história. Poder Sim, contar isso para quem está do meu lado, que às vezes a gente não tem o tempo da escuta. O que é que eu posso fazer agora? O meu neto vai me visitar. Contar a história. Tem uma pessoa que eu também ensinar a habilidade acompanho, da escuta, né, ensinar. Fátima? Eu tenho uma pessoa que eu atendo há muito tempo, ou que eu acompanho há muito tempo, hoje somos amigas, que é a Josina. Ela tem umas panelinhas de ferro, que é umas Uhum. panelinhas que da fazenda, da época dela de menina. Nessa quarentena, ela pega essas panelinhas para fazer comidinha com os netos, com as E ali pessoas ela que conta passam. histórias, né? Ali ela conta as histórias. Então, os objetos, eles contam a história. Isso é palpável para cada um de nós. A gente só tem que se Uhum. escutar, escutar o espaço que a gente habita e reparar nas coisas e compartilhar. A escuta sem compartilhar não vai resolver É, nada. Eu tenho que contar para o outro. Eu tenho isso. que compartilhar, dividir, né? Sim. E eu posso contar para mim mesma? Eu tô com essa pergunta hoje porque ontem eu fiquei refletindo sobre isso, Ah, escrevendo um texto. Entendeu? Eu pois posso, é. porque uma vez, lá na É. Neide, que foi um lugar, gente, onde eu passei 4 anos estudando bastante, foi tipo um doutorado, de verdade, na minha percepção e sentimento. Eu fiquei 4 anos estudando nessa instituição privada com a Neide e tal, e várias outras pessoas, e ela pediu pra gente escrever a nossa história de vida, e eu escrevi um caderno inteiro à mão, e ela deu um roteiro, entendeu? Aham. Eu até tenho isso até hoje, para fazer esse exercício de localização de pontos relevantes da nossa vida e que interferem, barra, definem o que a gente é hoje, né? E isso Aham. eu nunca mostrei para ninguém. Ela leu na época, mas isso não foi publicado, isso foi para mim. Eu contei a minha história para mim mesma. O que você acha disso? Cília, acho que se a gente não contar primeiro para a gente não tem o que contar para o outro. Eu acho que a gente só pode ter desdobramento porque a gente conta para a gente, né? E aí eu tenho que trazer Uhum. no fio o tempo. Eu uso esse recurso com os meus clientes, né, de contar a história. E é muito impressionante como que é terapêutico. Contar para a gente já se refaz, a gente já É vai se demais. alterando e a gente já vai retomando aquilo que realmente nos integra. E aí eu tenho que Uhum. pensar, trazer o fio do tempo. Porque quando a gente rememora,
Eu sempre gosto muito, uso muito, né, a minha referência da Icleia Bose. Quando a gente rememora, a gente traz o tempo para a gente. E nessas contagens, contar para a gente começa a ver lacunas. Tem um tempo que ela define como tempo biográfico e tem um tempo que é o tempo vazio. O nosso grande problema hoje é que a gente está com muitos tempos vazios. A gente está tão acelerado no tempo que a gente não para fazer esse exercício de contar para a gente, porque se eu não conto para mim, eu não sei como é que eu vou contar para o outro, né? Eu não tenho que Eu não contar para o acessei outro, ainda, né, aquilo, eu eu não desconheço, acessei. O né? que que é relevante para mim que eu vou Uhum, compartilhar? E às vezes eu uhum, vou compartilhar e o outro também está no tempo vazio. E ele não está naquele momento de dar o peso para aquilo que eu estou narrando, né? Aquilo que eu estou contando. Então, é muito importante a gente retomar essa condição do contar. E contar para a gente enxerga que tempo ali, do que eu estou contando, que é o que me tornou, o que me refaz, do que eu estou uhum. contando, que são os meus vazios, são os meus buracos, as minhas lacunas. E isso e é nessas lacunas que aí o profissional pode te ajudar. É, Mas no mas, momento que eu estou uhum, contando para mim, eu já me refaço. No momento que eu sim, estou na cozinha fazendo a comida, eu estou contando para é, o meu neto como que faz uma comida, né? com certeza. Os cheiros, aí é tudo. Porque quando a gente revisita a nossa história, num primeiro momento para a gente mesma, pode ser escrito, pode ser gravado. Eu fazia isso novinha. Eu tenho mania de registro, eu descobri isso há pouco tempo. Eu sempre tive Aham. mania de registro. Eu pegava um gravador de fita cassete e eu ficava contando ali, falando do meu dia, da minha semana, da minha fase de vida. Então, hoje em dia é possível fazer isso com seu celular também, porque você escutar o que você contou é um outro efeito também, eu acho. É um Entendeu? outro efeito. E depois É. ouvir tempos depois aquilo que você Nossa contou. Senhora, você tá doido! Aí, É. às vezes, você descobre que em 20 anos você continua com a mesma questão, ou 30, ou 50. Você tá agarrada no mesmo pontinho, você fala, é isso aí, eu vou precisar de ajuda, não vou conseguir sozinha. Mas é legal chamar atenção para isso. Rememorar escrevendo vai gerar uma experiência, rememorar falando, gravando e se ouvindo é outra coisa, ou simplesmente se lembrando a partir de objetos. São muitas vias que trabalham a mesma questão que a gente está trazendo hoje, né, Fátima? E que nós, Aham. que na terapia ocupacional, a gente olha muito para isso, né? As sutil diferenças entre um tipo de fazer e outro que geram efeitos, resultados diferentes também. Isso é muito legal, eu acho. Eu estou rindo porque a hora que você foi falando dos registros, e um tempinho atrás, e agora nessa proposta dessa conversa, eu revisitei de novo, eu falo, gente, eu comecei a escolher minha profissão lá atrás e não sabia. Porque minha avó Uhum. sentava os netos, né, numa roda e começava a contar histórias, mas ela trazia objetos. Ela trazia, né? Eu tenho muito nítido para mim uma tesoura enorme que era do avô dela, que era alfaiate, e que depois essa tesoura serviu para cortar bala delícia, aquela mesa Olha. comprida e a gente ia, né, pegando. E contou, eu sei mais da história do meu pai pelo que minha avó contava do que dele. Então ela trazia Uhum. roupas, a roupa do tiro de guerra, contava o que meu pai fazia. E hoje eu me vejo sentado numa roda de pessoas, né? Às Uhum. quartas-feiras que eu faço isso, Legal. e as pessoas vão trazendo objeto para contar história. E me lembro de seu Joaquim, isso foi lá na Casu, né? O seu Joaquim começou a reparar isso, começou a trazer coisas. Um dia ele chegou com uma pá enorme, ele era padeiro. Então a Hum. pá era que ele mexia ali a massa do pão. E os familiares, era só ele e a esposa, foi trazendo neto, foi trazendo. Quando ele ia para o grupo, eram 7 pessoas, e trazia a família inteira. Aí a esposa perguntou, mas o que você vai fazer com isso? Eu não sei, mas a Fátima vai saber o que vai fazer com isso. E puxando, um senhor que tinha pouco estudo, ele vira e fala assim, os nossos olhos existem para dar passo a eles. Eu falei, nasceu um poeta. A gente se descobre até falando, né?
nas Isso, histórias. E isso. aí a gente começa falando do trabalho com grupos, falando dessa rememoração, a gente começa a pensar, né? Minha irmã brinca muito comigo, você adora mala. Eu falei, é porque mala a gente abre. E aí tem um monte de coisa. E isso eu me lembro quando eu assisti o Menino Maluquinho, que o Uhum. avô abriu o baú e tirou uma bola e tirou um peão. E aquele avô com aquele menino, aquele encontro, aí a gente entra para essa questão, esse encontro de gerações. Como que ele nos Uhum. possibilita a troca? Aí eu tenho que revelar, eu com Cecília, né? É uma troca. A gente Isso. traz formas diferentes de dizer, é uma luta dela comigo para eu entrar na tecnologia. E E sua no comigo tapa, também para eu fazer aprender outras coisas, tipo pausar. então, esse encontro de gerações ele é fundamental para essa construção dessa narrativa, É para a gente riquíssimo, né? Riquíssimo. minimizar esses tempos vazios que a gente hoje, as pessoas mais jovens, deve ter mais jovens nos assistindo, é tão Uhum. acelerado que não tem a paciência de esperar. E E de assim, acessar e de construir, e de né? E de. acessar. É. E depois, assim, é muito interessante, porque chega no consultório, ele não sabe o que que eu tenho de problema. Eu não sei, eu vim aqui para me descobrir. Tá Então, faltando alguma coisa. Tem alguma descobrir, coisa não fora do sei. lugar, né? Então, esse encontro é importante, encontro de gerações, né? Uhum. É muito legal porque a intergeracionalidade tem sido discutida demais como um grande problema no nosso tempo atual, né? Que vem aí um tsunami de pessoas maduras, pessoas acima de 60 anos, que já Uhum, estão dominando a cena, apesar da maioria das pessoas não saberem disso ainda e não valorizarem isso. Na verdade, ter um país com um grande número de maduros é uma potência, só que a gente tem que uhum. aprender a usufruir disso e dar luz para isso, para que a gente colha os frutos dessa conquista, né? E não colocá-los à margem fora do jogo, ao contrário. E a intergeracionalidade vem como peça fundamental para que o país, falando agora do macro e também do micro Aham. dentro de cada família, possa receber a riqueza que foi construída por gerações e gerações, por tecnologias, por avanços, por desenvolvimento. Se a gente não conseguir unir as gerações, unir as pessoas, na verdade, né? Em Aham. pontos comuns em que elas possam se encontrar na diferença, na diversidade e produzir coisas boas, a gente vai perder. A gente vai perder a maior riqueza que a gente tem hoje, que está nas pessoas mais velhas, né? É porque, de novo, pensando no tempo, a forma de elaborar o tempo, eles são muito diferentes, né? Eu falei no início, questão da escuta. Então, a gente escutar, né? Se você pega hoje uma mesa, eu fui criada na casa dos meus avós, aquela mesa comprida, Uhum, onde os pequenininhos no chão, os uhum. adolescentes já ali no meio do caminho e os adultos no banco. Nosso sonho era o dia que podia sentar no banco. E aí sentava, quando começamos, a criança vai devagar e senta, né? Uhum. Adolescente. E ali, aquela mesa de biscoitos, de doce, tal, um pretexto para a gente ouvir as histórias. E a gente Isso. aprende muito mais com isso que a gente vê, que a gente ouve, do que aquilo que nos é dito, né? Então, quando de novo voltamos à janela do trem, quando eu te Uhum. escutei cantando o Trenzinho Caipira, e você dizendo que o Eric hoje ele pede para contar de Pede. novo, é É. uma conexão. Ali é mais do que contar uma história, a história está sendo contada numa outra velocidade, porque o canto Uhum. tem um outro ritmo. Quem sabe a gente está aí descobrindo um ritmo novo de comunicar com as gerações. Talvez Isso. não tanta paciência de escutar uma história, mas uma história cantada, uma história, Isso. né, nessa forma de música que gostam hoje, o rap, né, ou outras formas Ali tem uma história sendo Sim. contada. Às Sim. vezes a atualização nossa, né, mais velhos, de atualizar, como é que eu vou contar? Como é que eu vou alcançar?
como é que eu vou conseguir a conexão de uma pessoa que está assim no ritmo outro? Isso. Como é que eu São fisgo, né, outros. meus netos, por Como é que eu exemplo? Como é que eu faço fiz com eles meus pararem e me netos, né? escutarem? Para que eu deixe esse legado para eles, que são as minhas histórias, que são Exatamente. as Como é que eu vou nossas contar? histórias. São as É. nossas E eu histórias. pensei aqui, na verdade, tive uma ideia aqui que me ocorreu. Por exemplo, como a tecnologia para os mais jovens é muito presente e encantadora, né? Principalmente para eles que nasceram sendo filmados, fotografados e deslizando dedinho na É, tela, para os mais velhos, de repente, poderem associar a tecnologia ao momento de contar histórias. E eu vejo uma riqueza muito grande essa coisa de gravar e deixar para as aham, gerações futuras. Então, quando você for, por exemplo, propor um momento de contação de histórias com seus netos ou filhos ou com quem quer que seja, leva o celular, todo celular tem um gravador. Você procura lá, gravador, tá lá. Abre, você aperta o aham, botão, tá gravando, em qualidade maravilhosa. Isso é uma maneira de encantar um pouco mais e trazer os mais jovens para esse momento, além de que você já vai estar aham, deixando um legado. Gente, quem dera se eu tivesse os meus bisavós falando sobre as histórias deles para mim, para gente, aham, gravadas. Quem dera se os meus avós tivessem feito isso. Eu ainda fiz com uma avó minha. Eu tive esse insight. aham. Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu acho, 20 e pouquinhos. Eu peguei meu gravadorzinho que eu fazia meus registros e um dia eu sentei com ela ali e pedi para ela contar algumas coisas. Eu tenho 2 CDzinhos dela falando, mas que é a coisa mais preciosa do mundo. Então pode ter Aham. certeza que se você gravar os seus registros, muitas pessoas vão vibrar muito lá na frente com o que você registrou, né? Você me fez lembrar que eu fiz isso com a minha avó, porque quando ela fez 100 anos, eu fui umas 4 vezes, né, ou mais no Teoflotone, e fui gravando, fiz um roteirinho e eu fiz o escrito dos 100 anos dela, né? Isso. Eu contei, né, na hora da missa e tal, e aí eu gravei as histórias e fiquei sabendo coisas que eu nem imaginava, né? Minha avó tem na história dela índio, né? Então ela sempre Aham, falou que gostava de tomar banho no rio. Então aham, eu sempre me intrigava que ela mantinha o cabelo compridão e passava, não sei o que que ela passava lá no cabelo, um cabelo tipo meu mesmo. Então aquilo aham. ela fazia, e eu tinha uma pergunta, o que que será que ela colocava ali, né? E o Pois é. patchouli que ela colocava nas roupas lavadas. Nossa, que Então também delícia. é uma coisa que veio. E fiquei sabendo isso na conversa. A gente tem que dizer, eu preciso transformar ela num CD, ela está numa fitinha que a gente nem tem mais, né? Então, Exatamente. Tem que são essas digitalizar para não perder. preciosidades, né? Tem que Exatamente. digitalizar. Aí entra a tecnologia, né, Cília? Isso, que não tem jeito, que Não existe uma tem. beleza na tecnologia, uma potência também que é inegável, assim. Eu acho que quem não descobriu isso É, ainda precisa tentar enxergar isso e associar, porque o mundo vai ser cada vez mais tecnológico e negar aham, isso, na verdade, nos distancia da comunicação com o outro, da participação do mundo atual, entende? Assim, aham, por isso que as pessoas mais velhas precisam chegar junto da tecnologia, para que a gente possa receber delas o que elas têm de mais precioso. Senão fica parecendo que é, um não conversa com o outro, é um cacetando o outro do seu lado. Então, numa equipe, assim, chega um grupo de mais jovens, os mais velhos falam: ih, lá vem esses meninos, chega achando que sabe tudo, chega já quer sentar na janela do trem e tal. Já tem também um preconceito dos mais velhos com os mais jovens e uma hostilidade. aham, E o contrário também. E esses dinossauros e tal, pelo amor de Deus, já devia ter aposentado, tá ocupando a vaga dos outros. Super hostil e agressivo também. Então, o preconceito é de todos os lados e a gente precisa falar a língua do nosso tempo. Não tem como. Cada tempo tem as suas belezas, as suas atualidades e não tem por que a gente estar fora disso e negar isso. É a costura da nossa rede, da nossa teia, da nossa rede de pescaria atual. Tem que considerar todos esses pontos, né, Fátima? Que aí sim dá para pegar muito aham. peixe bom para todo mundo poder comer gostoso. E é uma costura que você faz. A criança muito pequenininha, ela gosta de acompanhar, né? Mas assim, o que que vai tornar atrativo? Eu vou voltar na Josina também, que é um exemplo para mim. O que que ela fez?
ela foi transformando o quintal dela, ela manteve, cimentou lá o quintal, mas tem uma jabuticabeira, que a netinha vai lá com o dedinho e tem o alcance de pegar a jabuticaba. Então, para uma pessoa que viveu lá na roça, pega, quer dizer, o dedinho que vai na tela do computador é o dedinho que pode furar uma jabuticaba e Isso. saborear. Então, Isso. e a hora que ela está ligando, conversando, a neta quer conversar junto. Então, ela põe chamada de vídeo e ela conversa, ela quer saber com quem a avó está conversando. E não vamos cercear esse momento de interação, vamos Isso. possibilitar. Vai ter hora que não, Exatamente. né? Que a conversa não é para ela, mas aquele encontro ali, foi, fez, conversou um pouquinho, conheceu quem era, quem é amiga da avó, né? E Isso. depois a coisa muda. Mas a tecnologia, ela vem no momento, né? Eu falo que eu sou avessa à tecnologia, mas se não fosse a tecnologia, o que faríamos nesse momento onde a gente está restrito em termos das convivências, né? Uhum. Sim. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e Exatamente. outra. Como é que nós vamos Exatamente. conjugar Isso. essas questões? Isso. As escolas precisam olhar para isso, né? Assim, não dá para abandonar, fazer com as próprias Aham, mãos, né? Plantar, natureza, cavalo, aham. sei lá, tudo que gera essa experiência que vinha desde lá de trás. Não é para esquecer disso, é para misturar tudo e criar o nosso momento, né? A nossa realidade saudável de hoje. Isso tudo que a gente está falando, eu acho muito legal isso, tá? Na palma da sua mão, assim. Dá para Aham. se apropriar disso, custo zero, dentro da sua casa. Eu acho isso muito legal. É uma questão mesmo da pessoa receber essa informação, né, Fátima, e se apropriar dela e tentar Aham. experimentar. A Nara falou: nossa, na minha família a gente não tem nada disso, a gente é muito fechado. Vai comendo pelas beiradas, faz o que a Fátima falou. Pega um objeto que você vê que seu pai tem uma história com ele, que está lá há muitos anos, por exemplo, e pergunta para ele: pai, isso aqui vem da onde? Entendeu? Como quem não quer É nada, não precisa criar um simples, momento né? formal, assim, tipo, É vamos contar simples. histórias e vamos agendar Não, isso. não. Não. Vai injetando isso ali no cotidiano de vocês. Pode ser presencialmente se mora junto ou pelas câmeras também, pelos vídeos, videochamadas. E aquilo vai acontecer de uma forma bem sorrateira a princípio, para quem não se sentir muito à vontade, e você vai ver que a conversa vai fluir. Se tiver um cafezinho ali com pão de queijo, uma Ah, broinha, um chá, ou até quem sabe um vinho, se for um pouquinho mais tarde, para regar ali, né, a criatividade do pensamento, também eu tenho certeza que vai que vocês vão longe, não é? eu falo que eu sou meio suspeita. Eu, desde criança, eu gostei de me cercar de pessoas mais velhas para poder Hum, aprender. Para poder é, aprender mesmo, né? muito Porque legal. grande parte do meu aprendizado vem de uma querida amiga, né, que é a Nicoleta, e que a gente Uhum, tem uma distância aí de uns 30, quase 40 anos de diferença, uns 30 e poucos anos de diferença, e eu uhum. fui aprendendo, e aquilo me dava, e a casa dela tem esses objetos assim, e essa curiosidade que me vinha, de onde será que vem isso? Então, um dia, dando uma aula, ela abre um livro e começa a ler, e aí a gente olha o livro estava escrito em grego. Então, era um poema, não me lembro agora de quem, você lembra? Hã? O Zé tá aí, né? O nosso Não, tá, aí está coprodutor me tá aí ao ajudando. lado. Era o livro do Virgílio, escrito em grego. Então aquilo fez assim, né? Nossa, Isso. como assim? Então, da mesma forma que tem isso, a gente com o outro. Outro dia eu estava assistindo, eu não sei se foi de casa, eles estavam lá com as crianças e mostrando os objetos que são da minha história, o telefone que não existe mais, Nossa, é. a máquina fotográfica de papel que eles não conheceram. Então, os meninos, não Uhum. conheço isso não, o que que é isso, né? Então a Por gente vai no isso. museu e descobre objetos que são. Então é simples. Pega um bordado, É. né? Um Isso. Que paninho. faz o seu De onde museuzinho na vem sua isso? casa, dos seus objetos biográficos. Minha mãe fez isso na É, casa dela, é muito lindo. Ela pegou um armário que ela ganhou da mãe dela, da minha avó, Irene, e ali ela fez, botou objetos biográficos
e trancou. E ela fala que é o museu dela, é muito bonito, assim, tem cada coisa preciosa ali dentro. Então, cada um pode ter o seu museuzinho. Não precisa ser Uhum, trancado num armário, pode ser num cantinho de uma mesa, pode ser uma prateleira, né? Porque ali uhum. você já começa a exercitar isso, o resgate da sua história a partir dos objetos, que é uma maneira mais concreta, né? De dar um caminho para as pessoas para fazerem isso. Uhum. Eu acho você me fez lembrar aí, isso é com todo mundo. Sebastião Salgado, né? Eu revisitando um pouco da história dele, ele conta que a história dele como fotógrafo, ele foi ser fotógrafo aos 29 anos, mas começou muito cedo Uhum. aquela série Os Trabalhadores, porque Ah, ele conta ele atravessando de trem, né? Passa por hum, aquelas siderurgias, João Levade ali, e ele ficou uhum, encantado com aquela fumaça, com aquela maquinaria. Então ele fala: o meu trabalho, né? Meu livro de fotografia, Os Trabalhadores, minha série, hum. começou ali. E outra Tá coisa que vendo? ele fala, como é que ele usa a luz na fotografia. A luz na Ah, fotografia para ele fala que é a luz da cidade. Em vez de ser contra a luz, é a favor da luz, porque é olha, muito clara a que cidade. legal. Então, a hora que a Aham. gente vai visitando as histórias das pessoas, nós também temos, voltando lá, cada um de nós tem um ponto e que precisa descobrir. E nesse momento Isso, que estamos em casa, a gente pode descobrir, como você colocou, pega um objeto, tem a curiosidade, por que isso. será que isso está aqui? Né? Por que eu guardo Isso. isso? É, não, é muito legal esse assunto. A gente poderia ficar uma semana, 24 horas falando dele, que a gente não ia esgotar. Tem uma coisa muito forte que existe nessa questão de revisitar a sua história, que é você localizar na sua identidade as maiores potências. Porque o que é seu é só seu daquela forma como você viveu. Só você viveu a sua história daquele jeito e a Aham, significou daquele jeito, mesmo que você tenha irmão gêmeo, irmã gêmea. Não existe aham, duas pessoas com a mesma história, não existe. Então, você precisa conhecer a sua história, porque a partir do momento que você se apropria dela, você encontra a sua identidade única e potente. Na hora que você toca nesse ponto e você se dispõe a compartilhar isso com o mundo, gente, é muito significativo isso. Não tem muito tempo que eu senti isso, assim. Que eu fui eu tive uma enxurrada de conexão de pontos da minha história que eu achava que estavam distantes da minha carreira, porque, por exemplo, eu sou da área da saúde, ninguém lá em casa é da área da saúde, só eu. Mas depois eu fui percebendo a questão aham, da arte lá em casa, por exemplo, que é muito forte, né? Com meu pai, com minha mãe, meu pai é artista plástico, escritor. Um dia que eu falei assim, Jesus amado, tô completamente imersa nesse mundo da arte. Isso está em todos os atendimentos que eu faço, está no meu curso, nas minhas relações. Então, assim, a gente é muito mais a nossa história, os nossos antepassados, do que a gente pensa. E na hora que a gente é, descobre isso, falando agora das questões positivas, inclusive, tá? Das habilidades, das referências positivas, que a terapia ocupacional foca muito nisso, né? Na reserva de saúde, nas habilidades, nos interesses e tal. Isso explode em sentido para sua vida, explode. Mas é um caminho que cada um precisa percorrer e é uma trilha assim labiríntica mesmo. Não tem um aham, roteiro certinho que a gente possa te passar para que você percorra. Você precisa ter uma disposição e uma coragem para percorrer. Isso com certeza. Porque nessa estrada você vai encontrar de tudo. Vai ter lobo mau, mas vai ter fada madrinha, de repente vem uma fonte de água limpa, né? Tudo vai aparecer. Mas é aí que mora a maior beleza da vida, eu acho. É essa intensidade aí, né, Fátima, que a gente aham. busca todos os É uma dias. A intensidade, é uma intensidade. intensidade. E eu Uhum. falo, quando os olhos brilham, e agora meus olhos estão brilhando, né, lameados, é porque a gente teve encontro. A É. gente tem definido para a gente quando é que a gente tem encontro, né? Quando Uhum. a gente sente, e a gente só sente quando a gente se dispõe, como você disse, a esse tempo de sentir e estar ali por inteiro. Esse Isso. legado nós temos com os que vêm.
porque são Exato. pessoas que vão ter muita história de estando conectados, estarem desconectados, fragmentados com a própria Isso, história. E isso. nosso papel, meu, né, dos mais velhos, é fazer com que isso aconteça junto. Não precisa de um sumir para existir o outro. Não Isso. precisa de só tecnologia e sem Uhum. nada dos contextos. É contexto e tecnologia junto. Isso é possível, isso Isso. é o que nos torna humanos, né? Isso é o que nos faz próximos, isso é o que nos faz conectar, aprender, né? Eu lembrei aqui também fazendo um grupo com adolescentes, e Uhum. aí os meninos, e eles tinham que degustar um alimento. Falei, gente, primeira coisa, olhar, cheirar, sentir e dissolver na boca no tempo. E eu coloquei para eles fazerem isso escutando o terceiro movimento da nona sinfonia de Beethoven, Que maravilha. Eu adolescente, queria estar lá, que eu queria nunca estar tinha lá. escutado o clássico. Então, assim, é um aprendizado possível. Aí tem uma menina que falou, uai, eu era chocolate, eu não sabia que tinha cheiro. Nossa, Aí depois que passou, eu perguntei, vocês querem mais? Que era só um cadadinho. Ninguém quis, não, estou satisfeito. tudo que muita Então, gente aí tá querendo, né? aham, Aprender a comer. tudo que. Então, é importante nisso, né? Se a gente conseguir passar que não é uma coisa ou outra, mas é isso junto, eu É. vou aprender a gostar da tecnologia, Você já tá inserir no meu gostando? Você não tá possível, né? gostando desse Já, momento? já tô, tá Então, ótimo. então. Demorei um. Então é isso aí. Você não Estou demorou, foi o assim. seu tempo para chegar, para você conectar os pontos e dar uma É. chance para você construir uma relação diferente com a tecnologia. Você teve uma Aham, abertura para experimentar, para isso. conhecer, você escutou o que algumas pessoas tinham para falar, você começou a falar, até que tem essa possibilidade legal, né? Que é não Tem, se boa. enrijecer diante de uma nova Aham. realidade, é abrir espaço. Fátima, faltam 8 minutos. Eu vou falar duas coisas que eu tô querendo deixar de referência. 8 minutos é assim, é um respiro e vai acabar, infelizmente. Eu queria conversar com você Hum, mais 3 horas, mas o Instagram corta a gente. E depois você fecha com o que você quiser, tá bom? tá A primeira ótimo. coisa, você citou muito a Ecléa Bosi, ela fala também de uma coisa muito legal no livro dela, Memórias e Sociedade e Lembranças de Velhos, né? Eu li isso no Isso. mestrado, uma cepa, assim, só no mestrado mesmo, para conseguir ler um Aham. negócio desse, esse mergulho. E aí ela fala que as memórias são plásticas. Isso é muito bom, porque ao revisitar, você reformula as suas Ah, ótimo. lembranças. Elas mudam de cor, elas mudam de forma. Algo que te faz sofrer muito, que está sangrando ainda no seu peito até hoje, e o tempo por si só não cura isso, o tempo sozinho não cura nada, tá? Isso para mim é um mito. Mas ao Aham. revisitar sozinho ou mais ainda com um profissional capacitado ao seu lado, você muda a cor dessa memória, dessa lembrança. Isso não precisa doer tanto para sempre. Então, isso é uma referência que eu queria deixar, que tem tudo a ver com essa questão das histórias. Escuta as histórias ou conta, porque isso cicatriza feridas, dá brilho, mais brilho para algumas experiências boas que você teve na vida e por aí vai. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, eu fiquei mexendo aqui porque eu estava procurando o papel desse vídeo que Essa é eu igual fiz eu. ontem, da minha história de vida. E eu trouxe uma referência da autobiografia orientada. Isso é uma técnica criada pelo Buren, James Buren, eu acho, nos Estados Unidos. Quem me apresentou foi Lúcia França, que é uma carioca que eu adoro, referência nesse tema da preparação para aposentadoria. Na autobiografia orientada, que não é um processo de terapia, é um processo em grupo, com 10 encontros e tal, então não é isso que vamos fazer aqui, nem em lugar nenhum que eu não estou propondo isso, mas lá tem um roteirinho de 10 pontos para que você possa se nortear na contação da sua história para você mesmo ou para alguém. E eu vou passar aqui para vocês agora. E essa live vai ficar Ótimo. gravada depois e vocês podem ou ir anotando aí rapidinho para eu passar a palavra para a Fátima fechar, ou depois ouvir a live de novo para pegar isso e fazerem o exercício de contar a própria história de vida. Ponto 1. Significado da sua vida e aspiração.
significado da sua vida, aspirações e ambições, é tudo grandão. Por isso você tem que escolher, senão essa história não acaba nunca. 2, história familiar. Aí eu incluí os amigos, aí as pessoas em geral e a comunidade também. 3, histórico da sua vida educacional, incluindo aprendizados informais também, que é isso tudo que a Fátima falou, o que você aprendeu na infância por observação, ouvindo histórias, etc. 4, histórico do seu trabalho, carreira e interesses pós-carreira. 5, relato da imagem que você tem do próprio corpo. Esse é forte. 6, histórico da sua saúde, principais doenças, cirurgias e estado atual da saúde. 7, relato da função do dinheiro em sua vida e economias já realizadas. Inclusive no meu vídeo que vai sair da história de vida, eu falo disso tudo e eu conto a minha história nisso aí. 8, história dos seus amores e ódios. Ui! Esse é pesado. Esse bicho pega. 9, relatos das suas experiências ou ideias sobre a morte. Eu, particularmente, não amadureci muito bem ainda isso. 10, estabelecimento de metas e aspirações para o futuro. Projeto de vida para aposentadoria. E eu complementei para longevidade. Fim! Pequenininho, né? Fica esse roteiro aí para vocês, para quem quiser se aventurar em si mesmo. Pois é, e vamos lá, né? Sabor e saudade. Isso é um texto da Soraya Vasconcelos que eu vou ler só um trechinho. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Comemos para reencontrar nossa história, nossos afetos distantes ou perdidos, menos para alimentar o corpo e mais para alimentar a alma. Está no livro Afinidades. Então, que a gente possa intercalar essas histórias e guardar, né, e trazer para a gente, como sugere o Manuel de Barros, um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Então, o personagem dele, Bernardo, desregula a natureza, seu olho aumenta o poente. Pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Por isso é fundamental essa dica da Cecília. As histórias, elas se redobram, elas se transformam. Não adianta a gente, senão a gente fica parado. E ficar parado é a gente deixar de usar as referências e colocar nosso próprio fermento. A gente escuta para acrescentar o próprio. É assim que a gente compõe a nossa história. Obrigada, Cecília. Que lindo! Por esse tempo aí. Uhul! Obrigada mesmo. Maravilhoso. Foi muito bom. Precisamos fazer mais coisa desse tema aí. Precisamos, vai ser muito bom. E o livro da Icléia Bose, o outro é O Tempo da Memória Vivo, que é interessante, eu passo depois para o pessoal. É muito interessante. Anota aí, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu com certeza vou ter um dia muito mais... Estou me sentindo muito mais bem nutrida depois dessa conversa com a Fátima do que eu estava antes da gente começar a conversar. Foi maravilhoso. Eu agradeço muito, mais uma vez, a generosidade da Fátima em deixar um pouquinho com a gente, um pedacinho pequenininho dessa riqueza que ela tem dentro dela e que cada um de vocês possa levar a mais alguém um pouquinho dessas histórias que a gente contou aqui hoje. Coragem, delicadeza e asas para as histórias de cada um de vocês. Muito obrigada e a gente se vê em breve nos próximos vídeos e Fátima com certeza estará presente com a gente em outros momentos, né? Obrigada, gente. Obrigada, ótimo Cecília. dia para vocês todos. Boas histórias.